O islamismo é uma religião monoteísta que surgiu na Península Arábica no século VII. E assim como várias outras religiões, ela se divide em ramos, sendo os mais famosos deles os sunitas e os xiitas. E o Vulgarizando a História de hoje vai te explicar qual é a origem desses dois. O islamismo, assim como o judaísmo e o cristianismo, é uma das religiões abraâmicas, ou seja, tem sua base, origem ou tradições espirituais ligadas a Abraão, uma das figuras mais importantes encontradas no Velho Testamento. Segundo a tradição religiosa, entre os filhos de Abraão estavam Isaac e Ismael, o Isaac sendo que deu origem a todos os judeus e o Ismael aquele que deu origem a todos os árabes. Árabes estes que hoje, em sua grande maioria, são muçulmanos, ou seja, seguidores do islamismo. Antes do islamismo, os árabes eram politeístas e na região onde o Islã surgiu, na Península Arábica, não estavam nem politicamente nem religiosamente unificados, mas o Maomé mudou tudo. Para quem não está ligado, o Maomé, ou Mohammed, é o principal profeta do islamismo, que, segundo a tradição religiosa, recebeu a visita do anjo Gabriel e foi agraciado com as revelações que seriam a palavra de Deus. Esse Deus, comumente chamado de Alá, é o mesmo que é reconhecido pelos cristãos, e não um Deus muçulmano específico. Alá é a palavra usada em árabe para se referenciar a Deus, e outras figuras importantes para os cristãos também são reconhecidas pelos muçulmanos, como Jesus e Maria, só que a figura central dessa religião é o Maomé. Pera aí, Vogel. É importante lembrar que essa imagem aqui é uma representação não islâmica. Porque, na verdade, os muçulmanos não cultuam imagens e eles levam muito a sério o seu profeta. Tanto que vários protestos já foram feitos quando eles se sentiram ofendidos com caricaturas feitas do Maomé. É isso mesmo, meu amigo. Mas hoje a gente não vai falar sobre o Maomé e nem sobre a expansão do islamismo, porque esse vai ser o assunto do nosso vídeo exclusivo para Vogalovers de carteirinha dessa semana. Então, caso tu queira ver por aqui como que essa religião se transformou numa das maiores do mundo, é só virar membro do nosso canal e assinar o plano Vogalover de carteirinha, que vai ter acesso a esse e mais 30 vídeos que já tem por lá. Mas, para resumir, o Maomé não era uma figura divina. Era um cara, nasceu em Meca, no que hoje a gente conhece como Arábia Saudita, no ano 571. E depois de ter as suas revelações, quando ele tinha 40 anos, se transformou também numa figura política. Maomé era analfabeto, não lia e não escrevia. Então ditou as revelações divinas que recebeu ao longo de 22 anos e elas formaram o livro que hoje a gente conhece como Corão, chamado por muitos de Alcorão, visto que em árabe Al é o artigo O, então Alcorão quer dizer o Corão. Diferente da Bíblia, esse não é um livro que contém várias histórias, mas sim uma série de princípios que deviam reger a vida das pessoas, e como vários dos que viviam onde Maomé fez suas pregações se negavam a seguir os seus preceitos, se sentiam ameaçados pela relevância que ele ganhou, Maomé foi perseguido, o que levou ele a fugir para Medina no ano 622. Esse evento é conhecido como Hégira e marca também o início do calendário islâmico. Só que o Maomé morreu em Medina, no ano 632, depois da conversão de várias tribos locais árabes ao Islã, de conquistar a cidade de Meca e de se tornar um líder militar. E, inclusive, é em Medina que está o túmulo de Maomé. E essa é uma das cidades sagradas do Islã, assim como Meca e também Jerusalém, onde, segundo a tradição, alguns anos antes, ele ascendeu aos céus para se encontrar com outros profetas. Maomé foi o último profeta e recebeu a missão de pregar a palavra de Deus, porque a palavra dos outros profetas, como Moisés ou Jesus, tinha sido corrompida com o passar do tempo. Só que o cara não indicou um sucessor e os filhos homens que ele teve não chegaram à vida adulta, o que fez o Islã enfraquecer e vários dos seguidores de Maomé abandonarem a fé sem a presença dele. Contudo, houve aqueles seguidores que permaneceram e foram essenciais para a expansão islâmica que aconteceu depois da morte de Maomé. Só que uma parte desses seguidores defendia que a pessoa mais apta, que tinha vivido com Maomé, é que seria o escolhido para a sucessão, enquanto outra parte acreditava que o sucessor do profeta tinha que ser o parente mais próximo dele, que teria o sangue de Maomé correndo por suas veias. E é aí que o islamismo se dividiu em sunitas e xiitas. Existem comunidades dos dois ramos em praticamente todos os países do Oriente Médio, mas os sunitas é que são a grande maioria do povo muçulmano, representando quase 90% deles. Sunita vem de suna e existem várias explicações para o que é uma suna. Mas, se a gente for resumir bem, sunas são tradições que se referem às práticas do profeta Maomé e dos outros
que são mencionados no Corão. Os sunitas viram em Abu Bakr a sua figura de liderança depois da morte do Maomé, visto que ele foi um dos primeiros a seguir o profeta, talvez o primeiro convertido ao Islã, e esteve do lado dele durante a jornada até Medina. Ele foi um cara muito querido na época e foi ele quem de fato sucedeu Maomé, o que fez ele ser conhecido como o primeiro califa, o líder de um califado, que é um Estado Islâmico. Só que Abu Bakr não foi uma unanimidade. Aquela galera que defendia que o Maomé fosse sucedido pelo seu parente mais próximo achava que um primo, que também era genro do Maomé, por ser casado com a Fátima, filha do profeta, é quem devia ser sucessor. Esse cara era pai dos netos do Maomé. O nome dele era Ali, e seus seguidores defendiam o Partido de Ali, ou Shiat Ali, que depois vieram ser chamados de xiitas. Abu Bakr, contudo, liderou o califado por pouco mais de 2 anos só, e a estabilidade não foi uma marca do governo dele e nem dos seguintes. Antes de morrer, ele nomeou um dos seus conselheiros, o Omar, como seu sucessor, e o cara ficou mais de 10 anos na liderança do califado, até ser assassinado e sucedido pelo Otomão, que 12 anos depois também foi assassinado. O Otomão era do clã dos Omíadas, originários de Meca, e tinha sido eleito para ocupar o posto, mas com a morte dele, teve início um período de guerra civil entre os apoiadores de um primo do Otomão, o Muáwia, que já governava uma região do califado, e os apoiadores do Ali, como legítimo sucessor do Maomé. Foi essa guerra civil que consolidou essa divisão entre muçulmanos, e durante 4 anos quem foi o califa foi o Ali. Mas o cara acabou assassinado também, e o califado ortodoxo, como é chamado desse império islâmico que existiu depois da morte do Maomé até a morte do Ali, foi substituído pelo califado omíada. Foi o fim da Guerra Civil e o início de um novo período, onde a expansão islâmica se mostrou forte, mas ainda haviam defensores de que os filhos de Ali, Hassan e Hussein, tinham direito legítimo de sucessão, o que levou a novos momentos de instabilidade. O Hassan acabou envenenado e o Hussein morreu em batalha, junto com outros membros da família. Existe uma ligação forte dos xiitas com o martírio e rituais de luto, justamente porque a morte do Hussein foi muito cruel. O cara se recusou a jurar lealdade ao califa e acabou decapitado. Mas todos os anos, os xiitas relembram o martírio dele, nos rituais da Ashura. Para muitos xiitas, a morte do Hussein representa o início do xiismo, e parte dos seus rituais envolvem a autoflagelação, onde eles batem com correntes nas próprias costas e costelas para lembrar do sofrimento do Hussein. O mais famoso país predominantemente xiita é o Irã, mas Iraque, Bahrein e Azerbaijão também têm os xiitas como maioria da população, além de que no Iêmen, no Paquistão, Líbano, Kuwait, Turquia e Afeganistão também tem grandes comunidades xiitas. Geralmente, os xiitas representam a parcela mais pobre da população e é bem comum uma ideia de que os xiitas são radicais ou extremistas. Ideia essa que pode ser derivada da Revolução Iraniana de 1979, que foi uma revolução xiita. Só que não dá para separar esses dois grupos entre moderados e radicais. Por exemplo, Osama Bin Laden, Saddam Hussein e o próprio grupo terrorista Estado Islâmico são sunitas. Então a gente não pode caracterizar toda uma classe por conta dos atos de um grupo ou indivíduo. Vão existir radicais xiitas, radicais sunitas e radicais de várias outras religiões também. Como o islamismo é uma religião pouco praticada no Brasil, a maioria das pessoas acaba não sabendo que existem diferentes ramos dentro da religião, onde costumes diferentes são praticados, roupas diferentes são adotadas e nem todos os rituais são iguais. Como para os xiitas, as primeiras lideranças legítimas foram Maomé e o Ali, os costumes que foram criados durante períodos de liderança, que os caras não reconhecem, acabam sendo diferentes. Sim, eles têm muitas tradições em comum também, como o Ramadã, o 9º mês do calendário islâmico, considerado um mês sagrado por ser um mês em que Maomé começou a receber as revelações que levaram ele a editar o Corão. Durante o Ramadã, é feito um grande jejum, sem água e comida do nascer ao pôr do sol, e é necessário praticar atos generosos. Claro, só participando quem está em condições de seguir essa condição. Mulheres grávidas, crianças e idosos, às vezes pegam mais leve nessa época. E com certeza, a gente não conseguiu abordar aqui todos os detalhes e todas as diferenças dessas duas ramificações. Então, tu podes contribuir com a gente aqui nos comentários e caso queira saber um pouco mais sobre a Sharia, que é popularmente conhecida como lei islâmica, deixa aí nos comentários também que a gente pode abordar esse assunto num outro vídeo. O vídeo de hoje fica por aqui e tu pode estar se perguntando se já viu esse vídeo aqui no canal antes e a resposta é sim, meu amigo. Não é exatamente esse vídeo, mas esse tema já apareceu por aqui. A gente achou que seria interessante refazer esse trabalho
E o resultado é esse que tu acabou de ver agora. Se tu curtiu, deixa o like aí pra gente, se inscreve no canal se não for inscrito e caso queira saber mais sobre a expansão do islamismo pelo mundo, vira um Vogalove de carteirinha aí que vale a pena. Toda essa galera que está aparecendo aqui do ladinho são os nossos colaboradores. Aquela galera que comentou aqui um valeu demais, mandou um 5 pra gente ali no Pix, ou então que virou membro do nosso canal. Essa é a melhor forma de apoiar o Vogalizando e é bem facinho. É só apertar no botão Seja Membro, que tem aqui do ladinho do botão de se inscrever, e seguir os passos ali certinho. Se tu estiver usando o iPhone, provavelmente essa opção não vai estar aparecendo. Tem essa dificuldade aí, mas é só usar o notebook que aí dá tudo certo. Quem virar membro tem 2 planos ali para escolher e a gente te indica escolher o plano mais baita, que é o Vogalove de carteirinha, que tem tudo que o plano mais básico tem. Os membros participam de enquetes para definir temas aqui no canal, eles ganham uma insígnia maneira do lado do nome deles e também tem acesso a emojis exclusivos para usar aqui nos comentários. Mas só quem é Vogalove de carteirinha ganha os vídeos exclusivos que saem por aqui sexta-feira sim, sexta-feira não. Já tem mais de 30 por lá e todos eles têm o selo Vogalizando de maneirice. Além desse, sobre a expansão do islamismo, tu vais encontrar lá um vídeo sobre a disputa em Nagorno-Karabakh, sobre a história de Hong Kong, sobre a unificação alemã, a Guerra do Peloponeso, o tratado que deu as bases para as fronteiras atuais do Brasil, sobre a Ku Klux Klan, sobre o Hamas, sobre os crimes do Jack o Estripador, o general brasileiro que deu um golpe de Estado para salvar a democracia e mais um montão de coisa. Vale a pena virar um Vogalove de carteirinha e também vale a pena seguir a gente nas redes sociais. Procura o Vogalizando no Twitter, no Instagram e no TikTok, que tem conteúdo nosso por lá também. Se tu gosta de podcast, procura pelo podcast do Vogalizando, que vale a pena. Fica com o Vogalizando. Confere esse vídeo aqui sobre a Revolução Iraniana, ou então esse aqui sobre a Primavera Árabe. Um beijo e vamos lá.